Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast A Vida é um Processo. O meu nome é Yasmin e estou aqui para conversarmos a respeito da vida. Afinal de contas, a vida é um processo, mas não precisa ser vivida sozinha. O episódio de hoje se chama Levante-se. Para começar o nosso episódio de hoje, eu vou ler o livro de Marcos na Bíblia, no capítulo 5, a partir do versículo 22. Então, só para te contextualizar, Jesus estava em Cafarnaum, à beira do mar, tá bom? Então, vamos lá. No 22. Chegou-se a ele, então chegou-se a Jesus, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, lançou-se-lhe aos pés e rogou-lhe com instância, dizendo: Minha filhinha está a expirar, suplico-te que venhas pôr as mãos sobre ela para que sare e viva. Ou seja, ele pediu para Jesus para colocar as mãos sobre a filha dele, porque ela estava morrendo, então ele estava pedindo ajuda. Então, Jesus foi com ele e uma grande multidão seguindo o apertava, então tinha bastante gente lá e estava até difícil para ele andar, né? Estava um pouco apertado assim de tanta pessoa lá ao redor dele. Ora, uma mulher que durante 12 anos padecia de uma hemorragia, ou seja, então fazia 12 anos que essa mulher sofria de hemorragia, era um fluxo constante, um fluxo sanguíneo, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e gastado tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes ficando cada vez pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe a capa. Ou seja, ela gastou bastante dinheiro com médicos, gastou tudo que tinha, mas nada fazia ela melhorar. E eles tinham muito preconceito se uma mulher, o fluxo dela não... se ele fosse constante, ela era considerada uma pessoa impura, então ela não poderia tocar em uma pessoa, não poderia andar entre eles, mas mesmo assim ela foi ousada e foi no meio da multidão e tocou na capa de Jesus, porque ela acreditava que Jesus podia curar ela de verdade. Então ela falou, porque dizia: se eu tocar somente as suas vestes, ficarei curada. No mesmo instante cessou a sua hemorragia e sentiu no seu corpo que estava curada do seu flagelo. Então, quando ela tocou na capa, ela já se sentiu curada. Jesus, conhecendo logo por si mesmo a virtude que dele saíra, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou as minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e perguntas: Quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. A mulher, receosa e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ou seja, ele estava perguntando: quem tocou? Quem me tocou a capa? E aí os discípulos, tem um monte de gente te tocando e você está perguntando quem tocou sua capa? E então ela acabou se prostrando diante dele e acabou declarando que foi ela. Jesus disse-lhe: Filha, a tua fé te curou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ele ainda falava quando vieram pessoas da casa do chefe da sinagoga, dizendo a este: Tua filha já morreu, por que incomodas mais o mestre? Ou seja, começou tudo com o Jairo pedindo ajuda para a filha dele, mas Jesus estava caminhando para lá, mas tinha muita pessoa, ele mal conseguia andar, e aí aconteceu dele curar essa mulher que sofria de hemorragia. E com esse tempo todo veio uma pessoa correndo e falou: olha, não incomoda mais o mestre porque a sua filha já morreu. E então Jesus, sem atender a essas palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Não permitiu que ninguém o acompanhasse senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Ou seja, ele falou: creia, não fica com medo. E não permitiu que mais ninguém viesse com ele. Então ele chamou só o Pedro, Tiago e o João, que era irmão de Tiago. Só chamou os três.
Tendo eles chegado à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço e os que choravam e faziam grande pranto. Ou seja, quando ele chegou, ele viu um monte de gente chorando, né? Bem chateado com o que havia acontecido. E tendo entrado, disse-lhes: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas sim dormindo. Riam-se dele. Então as pessoas pararam para rir, que não acreditaram no que ele falou. Tendo, porém, feito sair a todos, ele mandou todo mundo sair, ele tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, e entrou onde estava a menina. Tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te digo, levanta-te. Imediatamente ela se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos. Então, eles ficaram sobremaneira admirados. Jesus recomendou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem a ela de comer. Não sei se você já conhecia, mas agora vamos falar um pouquinho a respeito. Então, imagina o contexto. Jairo pedindo ajuda para Jesus, para salvar a filha dele, um monte de gente atrapalhando, porque as pessoas, não porque quisessem atrapalhar, mas elas também queriam conhecer Jesus, algumas com certeza também deviam querer milagres, enfim, e elas queriam estar perto dele, então ele mal conseguia andar, e ele também teve um milagre no caminho de acabar curando essa mulher que sofria de hemorragia. E imagina só a situação, Jairo desesperado, pensando: meu Deus, ele tá demorando, minha filha tá morrendo, não vai dar tempo. Imagina essa ansiedade, né? Você consegue pensar em alguma coisa a respeito dessa ansiedade toda? Sim. Será que a gente tem essa ansiedade toda? A gente pensa que não vai mais dar tempo, não vai mais dar certo. Ah não, tinha que ser agora, porque a gente sabe, né, do tempo. A gente é um sabichão, né? A gente sabe de tudo. Então, tinha que ser agora. Ah não, não vai dar tempo, não vai conseguir. Ai, que ansiedade, desespero. E aí a gente acaba perdendo as esperanças. E além da gente, às vezes há pessoas que rodeiam a gente que também falam pra gente: demorou demais, agora não vai mais dar tempo. Você reconhece isso na sua vida? Você já viu alguma coisa assim parecida? Pois é, isso é mais comum do que parece ser. Tenho certeza que já teve momentos na sua vida que você sentiu ansiedade, você sentiu que já não dava mais tempo para alguma coisa, você sentiu que não tinha mais importância, de repente, até você se levantar, até você lutar por alguma coisa, porque não fazia mais sentido. Talvez, além de não dar mais tempo, não era mais necessário, não tinha mais uma chance para você, um lugar para você. E aí eu te pergunto, você acha que para Deus é assim? Você acha que porque você está desistindo de alguma coisa, que você acha que não dá mais tempo, então você acha que isso está escrito na pedra, que é assim que é e ponto final? Você acha que não tem mais jeito? Então você só pega e desiste. Você só pega e se vê deitado na sua cama e sem nenhuma força para levantar. E acabou. Quando eu penso a respeito dessa história, eu penso no seguinte: será que Jesus demorou, chegou atrasado, ou ele chegou exatamente no tempo que ele devia chegar? Será que esse tempo
de demora foi importante ou não? Jesus estava ensinando não só a Jairo, mas também aos discípulos que estavam com ele, os 3 discípulos. E de repente ele pode estar ensinando você também. Jesus pode tardar, mas nunca falhar. Nunca, nunca, nunca. E ele pode estar justamente te ensinando. E às vezes a gente já começa até a desfalecer, né? Até desmaiar, já se entrega, a gente já fala, nossa, não tenho mais forças, a gente realmente perde as forças, a gente não consegue mais levantar, a gente não consegue mais se mexer, a gente fica estagnado, realmente parece que não vai conseguir fazer nada. Mas eu paro para pensar justamente nisso. Ficar parado ali vai resolver alguma coisa? Ficar parado vai mudar a sua vida? É como eu já te falei em um vídeo anterior. Se você ficar parado no deserto, você vai sair do deserto ou para sair do deserto você tem que caminhar? Ah, mas não é fácil. Acredita, eu sei também. Não é fácil. E todo mundo sabe que não é fácil. É claro que nós somos humanos. Se fosse eu, o Jairo, se fosse você, o Jairo, a gente também ia ficar desesperado. Mas é esse o ponto. É por isso que tem as histórias. É pra gente refletir, pra gente aprender com elas, pra gente crescer com os ensinamentos. De que ninguém tá falando que é fácil. O que a gente está falando é que tem que ser feito. Entende? O que tem que ser feito nem sempre é fácil, mas ainda assim é um caminho que precisa ser percorrido. Então, ficar desistindo de tudo não vai resolver. Então, se você está com um problema, mantenha a sua rotina. Levanta, fica de pé. Levante-se, fica de pé. Não fica desistindo. Não pensa que acabou. Existe o inimigo externo, existem os problemas que podem acontecer, mas também existe o inimigo interno, que é aquele nosso medo, é aquela nossa insegurança. E a gente não pode se deixar vencer. Sabe por quê? Por conta do que eu te falei, se a gente ficar parado, a gente não vai sair do deserto. Mas se a gente andar, aí sim, a gente vai ter uma chance de sair do deserto. Aí você vai falar, mas você tá falando da gente? Claro, eu também me incluo nisso. Eu já te falei, esse podcast, ele não é só para você, eu também aprendo. Eu estudo, eu também aprendo. E quando eu ensino, eu aprendo mais ainda. Então, essa palavra também é para mim. E eu sei que ela é muito forte, porque ela faz pensar, poxa vida, quanto tempo às vezes a gente para ficar desistindo das coisas, para ficar deitado pensando que não vai ter jeito, para ficar deitado pensando que tudo acabou e as coisas estão caminhando ao nosso redor, o mundo continua girando, as coisas não pararam de acontecer porque a gente está lá, deitado, desistindo de tudo. Mas se a gente não levantar, a gente não vai ter nem a oportunidade de enfrentar aquilo que a gente tem medo. A gente não vai ter oportunidade de buscar uma bênção que a gente está querendo, que a gente está precisando. Então, às vezes, sabe o que a gente precisa? A gente precisa se levantar. E talvez as pessoas vão dar risada e falar, não vai dar, não dá mais tempo. Igual na história, né? As pessoas falaram, imagina, a menina já morreu, agora você vem falar que ela tá só dormindo? Não. O tempo já foi. E às vezes as pessoas vão falar isso pra gente, o tempo já foi. E às vezes a gente mesmo vai falar, imagina, não tem mais jeito pra mim. O tempo já foi. Já perdi o meu bonde. O bonde passou e eu não peguei. Imagina. Mas sabe qual que é a resposta que eu tenho pra te dar hoje? Ou melhor, você sabe qual que é a resposta que Deus tem pra te dar hoje? Porque eu sou uma ferramenta, né?
Sabe qual a resposta que Ele quer te dar hoje? É muito simples. Você precisa se levantar, porque a sua bênção, ela não foi embora. A sua bênção está esperando você. Às vezes você acha que tem que ficar esperando Deus, e claro, você também tem que esperar Deus, é óbvio, com certeza você tem que pedir a ajuda dele, você tem que pedir para ele iluminar, você tem que pedir a bênção dele e tudo mais, só que você está esperando Deus e às vezes a gente, não para pensar no seguinte: Deus também está esperando você. Ele está esperando você se levantar. Ele está esperando você ir tomar posse do que é seu. Ele está esperando que você lute. Está esperando que você não se deixe definir pelo que as pessoas falam ou pelo que você mesmo acaba falando, que você não é capaz, que você não é uma pessoa que vai para frente, que você não é uma pessoa que vai conseguir. Você não pode permitir que outras pessoas falem isso para você e você também não pode permitir que você mesma fale isso para você. Porque isso não é verdade. Como eu sei? Porque você está aqui ouvindo. Se você veio aqui ouvir essa palavra, é porque essa palavra é para você. Então não, você não vai desistir. Você vai levantar. Sabe por quê? Porque só te resta uma coisa: levantar. Ficar aí deitado, ficar aí desistindo, ficar aí largando tudo, não vai mudar nada. Vai ficar tudo como tá, não tem mais o que mudar. Você já tá deitado, vai mudar o quê? Nada, vai continuar deitado. Agora, a outra opção, que é levantar, essa vai mudar tudo. É a sua única opção. Então, o recado de hoje para você é: levante-se. E quando ninguém mais acreditava, Jesus foi lá pro quarto onde estava a menina e falou para ela: Talita cumi, que quer dizer: se levante, menina, se levante, levanta-te. Ele falou isso para ela. E aí, contra todas as coisas que falaram, contra tudo que acreditavam, ela levantou normalmente. Uma menina de 12 anos levantou e ele falou: bom, alimentem ela, né? Deve estar com fome. Pensa, se ela pode levantar, se Jesus pode levantar uma menina morta, levantar ela de volta para a vida, você realmente acha que ele não pode levantar você com seus problemas? Para começo de história, você ainda tá vivo, né? Você tá vivo aqui conversando comigo. Então, só aí você já tá com uma super vantagem, não é mesmo? Para começo de história. Então, qualquer outra coisa você pode lutar para resolver, porque você tá vivo. Então, se você tá vivo e você tem Jesus, por que Jesus não pode te levantar de um problema se ele pode levantar uma menina que tinha morrido? Então, o recado desse episódio de hoje é o seguinte: você tá com medo? Se levanta. Você tá com dor no seu coração? Levanta. Você tá triste? Levanta. Você tá com raiva? Levanta. Você tá despreparado? Levanta. Você tá com falta de fé, de esperança? Levanta. Não importa o estado em que você se encontra, você não merece isso. Levanta e luta por você mesmo. Porque esse não é o seu destino final. Não é ficar aí se lamentando e desistindo de tudo. Isso não é a vida que Deus quer para você. Essa não é a sua história. E você sabe quem vai escrever a sua história? Você, com a ajuda de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é levantar. A segunda coisa que você tem que fazer é ir atrás dos seus sonhos, é ir atrás do que você precisa. Você tá fraco? Então vá se fortalecer.
Você tá com medo? Então crie coragem. Ai, não consigo. Vai com medo mesmo. Faça o que você tem que fazer. Anda. Não fica aí paralisado pelo medo por tudo. Acredite, a gente sempre vai ter medo. As coisas dão medo, tem muita coisa que dá medo. Olha o mundo como tá hoje. Então sim, muita coisa dá medo. Mas a gente não pode se paralisar por isso. Levanta e vai com medo mesmo. Se a sua mente está dizendo para você que você é incompetente, ignora isso que está saindo de dentro de você para te jogar para baixo. O que te joga para baixo não é de Deus. Lembre-se disso. O que vem de Deus te joga para cima, te impulsiona, te motiva, te levanta. O que te joga para baixo não é de Deus. Então, se tem algo dentro de você falando, imagina, eu sou incompetente, eu sou inseguro, eu sou infantil, eu sou fraco, eu sou covarde. Se tem uma voz sua falando isso tudo, você vai se levantar, você vai se arrumar, você vai colocar aquela roupa que você gosta, você vai se vestir bem, você vai se animar e você vai falar, não importa, ainda que eu não me sinta segura em relação a todas essas coisas que eu pensei, eu vou seguir em frente. E sabe o que vai acontecer? Você vai se esforçar e você vai conseguir. E quando você conseguir, aí você vira e fala para essa sua voz interna, eu consegui porque eu não acreditei no que me jogava para baixo. Por quê? Porque eu acreditei no que me joga para cima. E sabe o que me joga para cima? É Deus. Eu espero que esse episódio de hoje tenha te ajudado a refletir sobre a sua postura perante aos problemas que você está vivendo, perante os processos que você está vivendo hoje. E levante-se. Não deixa nada do que são essas coisas todas te derrubarem. Você não se resume a isso. Você é uma pessoa especial. Então saiba disso. Tenha isso guardado no seu coração. Levante-se e ande. Eu queria te agradecer pela presença no nosso podcast, no episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu gostaria também de te convidar. Então, curta esse episódio. Ajuda a fortalecer. Também estamos lutando, também estamos levantando, mesmo em frente a todos os problemas, para falar não. A gente vai fazer o certo, porque é o certo que a gente tem que fazer. É isso que Deus mandou a gente se levantar para fazer. Então, apoie o nosso trabalho, curte esse episódio, comenta, fala também sobre a sua experiência. Você conseguiu? Você está conseguindo? Você tomou a primeira decisão, um passo de cada vez? Você se levantou? Você se vestiu e foi para a luta? Compartilha também. Vamos conversar, vamos nos apoiar, vamos seguir juntos. A vida é um processo que nós vamos caminhar juntos, nos apoiando. Então curte, comenta, compartilha com aquela pessoa que está precisando também ouvir esse recado. Aquela pessoa que você sabe que está desanimada, que está para baixo. Compartilha, deixa ela saber que você se importa com ela e é por isso que você está mandando esse podcast. Então, segue a gente está no Spotify, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram também. Então, vamos manter o nosso relacionamento, vamos para cima, vamos lutar, tá bem? Que Deus te motive, te levante e te abençoe. É isso o que eu oro de todo o meu coração. Desejo para você que você tenha uma vida maravilhosa, que você passe por este momento e por todos os momentos que você tiver que passar, porque você é uma pessoa especial, tá bom? Um beijão no seu coração.